Olá, gente, muito bom dia. Que bom que estamos aqui nesse domingo, dia 20 de julho, já passando do meio do ano, né? Meu Deus do céu. 3 domingos depois do meio do ano. Terceiro domingo. E terceiro domingo tem uma lembrança legal, né, João? O terceiro domingo aqui na nossa comunidade evangélica é o nosso glorioso, gostoso café da manhã. Glorioso eu não digo, mas o nosso gostoso café da manhã. Apetitoso café. É um café comungante, né? E a gente já abre o programa convidando vocês para participarem com a gente. Agora, desse café. 8h30 Agora, da manhã. 8h30, o café está na mesa para ser servido. Para quem quiser vir, não interessa se você é da igreja ou não. Se você nos ouve e tem vontade e deseja participar com a gente, pode vir trazer sua família, que há em abundância para todo mundo. E se vierem 5.000, João? A gente manda sentar no chão, contar, fazer multiplicar. A gente tem pregado a vida inteira que Cristo é a nossa graça, que Cristo habita em nós, que nós vivemos a Cristo. Por que ter medo de 5.000 se ele não teve? Dá-lhes vós mesmo de comer. E se a gente já viu em loco essa multiplicação, lembra daquela carne de sol lá de Santo Antônio dos Lopes, que a irmã dizia, preparou para 10, chegaram 30, e ela dizia, o senhor vai aumentando, lembra disso? Lembro, claro que lá sim. Lá com o Dovera, né? Sim, lembro. Doveras. Lembro. Saudoso Dovera. Pois é, nós estamos aqui nesse domingo para tomar um café, para comungarmos, um bom bate-papo, uma boa reflexão, enfim, nós convidamos você para estar conosco. Bem, nós viemos correndo, Lloyd. Sim. Pelo texto da carta de Paulo aos Filipenses, lembrando que esta é uma das cartas escritas de dentro da prisão de Roma, Sim. Quando Paulo está preso em Roma, porque ele já teve preso em Filipos também, né? Teve também em Tiberíades, se não me engano, na beira da Confilipe, passou 2 anos quando ele foi preso em Roma. Ou ele foi preso em Jerusalém, ele passou 2 anos, ainda nos termos de Israel, preso na casa do governador, lembra? Lembro, sim. E agora foi aqui que a igreja foi fundada, né? De dentro de uma prisão, com o encontro do carcereiro, né? Calma que ninguém fugiu, nós estamos no meio de um culto aqui, rapaz, calma aí. 00:40, cantando com Silas e todo mundo ali, participando de um culto no meio da cadeia, né? Essa foi uma das lições mais preciosas que eu aprendi nos últimos dias, que é transformar nossos ambientes hostis num culto, né? Levantar um altar no meio dessa dificuldade, Sim. dessa tempestade, desse conflito também existencial, né? Claro. Levantar o altar. Cara, Deus faz tantas coisas no meio da nossa vulnerabilidade, né? Deus opera coisas espantosas. E nós estamos diante de um conselho de um homem que soube transformar as situações, de um homem que aprendeu o segredo de viver contente, né? Em toda e qualquer situação. E a gente vai chegar lá já, mas ele começa assim, lá no versículo 6 do capítulo 4 da carta de São Paulo aos Filipenses, né? Sim. E a gente podia começar a fazer a leitura desse texto, né? Verso 6. Não se aflijam, nem se preocupem. Em vez disso, em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim
E Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Meu Deus do céu. Esse aqui é um dos segredos mais preciosos para proteger a mente da gente das aflições cotidianas, João. Saber ocupar a mente da gente, povoar a mente da gente de coisas boas. Porque a mente, ela produz um efeito extraordinário no corpo. Ela é capaz de fazer o deserto florescer ou o jardim do Éden virar um inferno. Está tudo na mente, João. Acho que é Paulo que escreve dizendo que a alegria do Senhor formoseia o rosto, né? É. Ou seja, dá beleza no rosto. Dá beleza, claro. Eu queria pedir permissão para ler a versão que eu tenho à mão. Eu acho ela com uma contundência, um certo pulso, quando diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe a vossa mente e nisso pensai. Ô Cris, quantas criaturas nós temos por aí amargurados porque pensam só na derrota, na tragédia, na fofoca, naquilo que não convém, naquilo que não traz nenhuma edificação, naquilo que não... E Paulo diz assim: e a paz de Cristo guardará os vossos corações. Pessoas que não trazem paz, a paz de Cristo não está no coração dele por conta da sua mente estar ocupada com a vingança, com o ódio, com a amargura, com ressentimento pela calúnia. E Paulo, já no final dessa carta, ele diz aos Colossenses, e a nós também, que a carta foi escrita por conta da gente também, ele diz assim: tudo que é puro, tudo que é agradável, seja isso que ocupe a vossa mente, como se dissesse, parem de murmurar, parem de fofocar, parem de se angustiar com calúnias, que foram apenas calúnias, não foram verdades. Vocês não são culpados pela calúnia que te fizeram. E por que você está carregando ela nas costas? Apenas te caluniaram. Sim. Você não tem necessidade... Nunca não é uma verdade sobre você, de né? carregar essa angústia na costa, porque há coisas melhor para você carregar. O que é a coisa melhor? O que é verdadeiro, o que é justo, o que é honesto, o que é de boa fama, o que é puro, o que é amável. Gente, há tanta coisa linda para a gente carregar nas costas, para a gente ocupar a mente. E isso nos dá aquilo que o bispo já começou dizendo, mais adiante ele diz: eu aprendi. E esse segredo que eu aprendi, eu vivo contente por ele. Por quê? Porque a minha mente está ocupada com coisas boas. Eu não estou aqui culpando os judeus que me trouxeram para a cadeia, que me entregaram para César. Eu não estou culpando os sacerdotes que, além de me açoitarem, me bateram no rosto, me mandaram bater no rosto, depois me entregaram às autoridades, e eu passei angústias, eu passei naufrágio, eu passei fome durante alguns dias, serpente venenosa me mordeu, eu estou aqui preso em Roma sem a liberdade de visitar os meus amigos, os meus parentes, e eu estou contente, porque a minha mente está condicionada a essas coisas boas da vida. Oxalá se possa aproveitar tudo isso, porque redunda naquilo que ele diz: e a paz de Deus guardará os vossos corações. Exatamente. Lloyd, eu fico impressionado como a mente mente. Como a mente é mentirosa. Constantemente a gente depara com mentiras geradas dentro da mente, que elas produzem um efeito como se esse material que ela está trabalhando fosse completamente verdadeiro. E a gente não se lembra, não se apercebe de que a mente é mentirosa, de que ela produz muitas peças. E a gente precisa estar lembrando disso, porque muitas vezes nós estamos ocupados com histórias que não aconteceram, provavelmente nunca vão acontecer. Daí ela dispara uma onda de ansiedade que só Deus sabe onde vão parar os sintomas dessa ansiedade. Porque a mente fica produzindo
ela fica projetando, calculando, dimensionando e hiperdimensionando coisas que, volto a repetir, não aconteceram e provavelmente nunca vão acontecer, fazendo com que aquele dia, que deveria ser um culto, uma celebração, vire um inferno. O segredo, Paulo está contando aqui. No versículo 6, Paulo começa até no momento da oração. Quantas vezes, ou quanto tempo da nossa vida, nós nos pusemos diante de Deus com angústias, suplicando com angústias. Porque temos um problema afetado, é um filho drogado, é um problema, é um desajuste no meio da família, é uma queda financeira, é uma quebra financeira, uma dificuldade qualquer, e nós passamos anos a fio indo para Deus nas nossas orações com angústias. E no versículo 6, ele diz que a gente não esteja inquietos e nem nos ponhamos diante de Deus com angústia. Pelo contrário, as nossas súplicas diante de Deus sejam com ações de graça. Já entenderam a reversão disso? Bem, porque, João, muitas orações que eu ouvi ao longo da minha vida são orações de angústias. De angústias. Não são orações de confiança. São orações de angústia, de medo brutal. Tipo assoviar no escuro para espantar o medo. O medo. Os fantasmas. Sim. Me lembro que eu era adolescente, jovenzinho, né? E eu namorava uma moça que morava num lugar meio estranho, né? E a gente tinha que passar em frente a uma casa de macumba, e eu morria de medo, porque tinha lá um Zé Pilintra na porta que tinha quase 2 metros de altura, né? E quando eu passava por ali, eu vinha assoviando: o sangue de Jesus me lavou. Para espantar o medo, né? Porque eu morria de medo ao passar ali, era tudo muito escuro. Só tinha aquelas velas no pé da estátua, né? E aquilo gerava um impacto pavoroso. E eu passava assoviando. E eu cantava. Cheio de coragem, segurando a minha Bíblia com a força. Eu tinha que atravessar 17, 18 quilômetros de estrada deserta todas as sextas-feiras. Eu saía da cidade onde eu estudava para chegar à casa do meu pai. Era 17 quilômetros de estrada lamacenta, sozinho. Terminava a aula, era 10 da noite. E eu ia para casa. Eu ia cantando: de mal nenhum eu temerei. Com a perna tremendo. E a boca dizendo coração palpitando, perna tremendo, a quem temerei. Isso mesmo. Orações que, na verdade, não são ações de graça, são orações suplicantes. E uma súplica. E eu fiz isso aqui, lendo aqui, me fez voltar um pouco quando o cego de Jericó clamava a Jesus, mas não era com um clamor de quem estava em desespero. Era esperança, né, Era João? um clamor de confiança. De esperança? Não era de desespero, era de confiança, de certeza. Quem é que passa aí? É o filho de Davi, Jesus, o filho de Davi. Opa! A confiança era tão grande que ele jogou a capa fora. Ele não voltou para pegar a capa. Aquela capa era, além de ser o seu cobertor para o frio, que ele morava ao relento, era o documento que lhe dava direito. A sua identidade, né? Era a sua identidade, porque sem essa identidade ele não tinha direito. Lembra que aquele mordomo infiel, ele diz assim: mendigar eu não posso, eu sou são, e não vai, o governo não vai aceitar que eu mendigue porque eu sou são. Então, em Israel, se você não tem uma comorbidade séria, uma cegueira, uma aleijúmia ou qualquer outra coisa que te impede de trabalhar, não te é permitido pedir esmola. Então, o cego de Jericó, tendo aquela... Ele jogou a capa fora. Por quê? Porque a sua oração era de louvor, era de gratidão, de reconhecimento. A mente dele estava cheia de... E quantas vezes nós passamos, eu digo, anos a fio, ao invés de olharmos coisas lindas que Deus tem para nos dar, a gente foca naquele problema que nos está afetando a alma. E aí ele volta, eu volto aqui para o versículo 7, quando ele diz: o que é puro,
o que é justo, o que é honesto, não é o que é aflitivo, Sim. não é o que é angustiante, Que amável. é o que é amável. Ocupe a nossa mente para irmos diante de Deus com a nossa oração de ação de graça. Sim. João, tu lembra da mulher do fluxo de sangue? Aham. Eu costumo dizer que a história não era sobre o que ela estava passando, era sobre o que ela estava pensando. Aham. Ela pensava, enquanto ele passava, ela pensava, se eu tão somente tocar na orla da veste dele, eu vou ficar curada. Olha o que estava ocupando o pensamento dela. Uma mulher que estava ali, acho que há 18 anos, né? 18 anos. Sofrendo, depredando seu patrimônio, vendendo tudo que tinha, ficando na pobreza, num fluxo sanguíneo incessante, uma hemorragia que não parava. Mas ela pensava enquanto ele passava. Aquilo que pensamos, aquilo que ocupa o nosso pensamento, gera uma energia libidinal para a vida. É libido para a vida. Por isso é que Paulo diz, nisso pensai. Nisso Oh, glória. pensai. Nisso Seja isso que pensai. ocupe a vossa Seja mente. isso que ocupe a vossa mente. E isso gera força dentro de nós, meu Deus. Né? Sim. Gera uma força, um combustível para viver. Aham. Né? Para Sim, viver, sim. para o sim ou para o não, né? Para a vida. Tem uma história de Napoleão, não sei se vocês se lembram, numa das batalhas, um general lá de Napoleão, o seu corneteiro morreu. E ele suplicou Napoleão que emprestasse o corneteiro dele para aquela batalha, e Napoleão cedeu o corneteiro. E na hora da batalha, o exército de Napoleão estava perdendo e pediu ao corneteiro para dar o toque de recuar. O cara inflou o peito e deu o único toque que ele sabia, avançar. Na cabeça, desculpe, na cabeça daquele homem, na mente daquele homem estava a vitória, estava o segredo de avançar e não a derrota. Né? Aí Sabia, né? eles, em desvantagem, venceram a batalha. E o general perguntou a ele, que loucura foi essa? Eu mandei você dar o toque de recolher. Ele disse que não aprendi isso com o meu imperador. Só em seguir. Eu não aprendi isso com Napoleão. O único toque que eu aprendi a dar com ele foi É avançar. o que Paulo ensina. A força, olhando né, pra- que veio sobre os força. soldados, né? O ímpeto, a libido. Sabe quando eu leio que naquela história lá do cara com a queixada de jumento que derruba o montão, né? A força de 100 homens vieram sobre ele. Sabe essa força de 100 homens? Essa força de milhares que estão sobre nós, elas vêm do nosso pensamento. O que é que eu estou pensando quando eu estou com uma queixada de jumento na mão e um exército na minha frente? O que penso? Vão me acabar? Vão destruir? Aquela plantação lá Samar. do Samar, aquele bicho era um bicho doido, veio sobre ele uma força de milhares. Uau. E ele botou para correr o exército do inimigo. Que loucura foi aquela? Nós não temos uma ideia muito clara, então precisamos aclarar de que os nossos pensamentos, né? E pensamento é um conjunto da mente, né? É um dos conjuntos da mente. O que a gente pensa dá qualidade até as nossas células, Ganham vida. nossos meu Deus. músculos, João. Quando a gente se encoraja, lembra daquela mulher que o filho está debaixo da roda de um carro e ela levanta o carro para proteger o filho, fica travada. Uma mulher que não era malhadona, ela levanta o carro e socorrem o filho dela e finalmente o carro é arriado. Mas aquela mulher levantou. Uma força excomunal veio sobre as fibras musculares daquela mulher. E tudo, Querem- e tudo isso é ter um alvo, Sim. né? É o que Paulo diz, eu vou olhar para frente. Convido todos também a olharem para frente, para o alvo. Nós temos um alvo a percorrer. E ele diz que esse alvo é Cristo. Ele diz, olha, as coisas que estão para trás, deixem para trás. E agora sigam para o alvo. Não é isso? Eu vou Ter em voltar à mente. questão do corneteiro. É que ele apenas tocou a corneta e muitas vezes, olha aí, os soldados avançaram, né? Muitas vezes esse pensamento, aquilo que está na nossa mente, não só serve para nós, mas anima outros que estão em volta da gente.
Enquanto o bispo falava dessa mulher, eu lembro, eu fui convidado para visitar um parente distante que morava lá no meio dos matos e que estava deitado para morrer. Quando eu cheguei na casa dele, dei boa noite, comecei a brincar, procurei a idade dele, e ele falando com uma força, uma força equilibrada do pulmão, vinha falando, falava alto. Eu disse, Zé, você está deitado para morrer? Eu disse, João, acho que eu vou morrer. Eu disse, não, cara, te levanta e vai trabalhar. Você está saudável, você está bonzinho. O homem que fala nessa altura, com essa força toda, não está acamado para morrer. Levante-se e vai trabalhar, que você tem força para isso. Isso era à noite. No outro dia o filho dele me ligou dizendo, papai está na roça, trabalhando. Então, me disse isso. Depois eu encontrei com ele no hospital, consultando a esposa, e ele me falava daquilo, daquela energia, daquela força que ele recebeu para prosseguir e sair do leito de morte. Sim. Então, esse ímpeto, aliás, esse sentimento que Paulo nos ensina, nos instrui a termos, não é só para benefício nosso, é para benefício de outro. Ele diz aqui, e o que seja amável. Quantas vezes a gente está encontrando tanta dificuldade para tirar alguém que está no atoleiro? Num acidente de carro já aconteceu comigo, e você olha e todos os recursos se exauriram. De repente a sua mente entende que há ainda recurso para aquilo e você se joga de corpo e alma. O que é amável, por amor àquele indivíduo que está ali, que você nem conhece, mas por amor à sua vida você se projeta de forma que consegue, porque a tua mente te condicionou e te levou a isso. Sim. Lógico que é a força do Senhor, porque ele diz, e a paz, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, e o Deus de paz vos guiará em toda a justiça. Então, lógico que tudo isso vem dele, mas a nossa mente precisa estar cheia do que é puro, do que é justo, do que é agradável, do que é amável, e não de rancores, de angústia, de dores. De dores. Eu disse a Marlene, hoje eu não sei se a Loide vai estar com a gente no programa, haja visto a perda do seu irmão ontem, sepultou o irmão ontem, a Loide. Se ela estivesse com a alma cheia de angústia, não entendesse que foi projeto divino levar o seu irmão, a sua alma estivesse carregada de angústia, de pesar, de revolta por ter perdido o seu irmão, ela não estaria conosco aqui hoje, fazendo o programa. Então, essas dores podem ser eliminadas ou afastadas da gente, quando a gente, em vez disso, puser no coração o que é bom, o que é correto, o que é justo, o que é procedente. E aqui, pastor, quando ele diz assim, Paulo diz assim, e virá sobre nós aqui, né, uma calma, né? Entregue tudo isso, essa mente perturbada, essa aflição, essa dor. Aí ele diz, e logo virá sobre vocês uma calma. Na versão que eu tenho aqui diz acalmará que excede. O teu coração, né? A versão que eu tenho aqui diz aquela que é incompreensível. Essa paz que é incompreensível. Essa paz que a nossa mente não consegue. Veja o que ele diz aqui. E a paz que excede a todo o entendimento. Sim. É incompreensível. Ela existe, a nossa mente não é capaz, é finita para descrever a paz que vem de um coração que guarda o que é justo, o que é puro, o que é honesto, o que é correto, o que é de boa fama e aquilo que não afeta outros com maldade, mas afeta com grandiosidade. Amém. Olha, só lembrando que a mente mente. A mente é mentirosa e ela pode estar produzindo a maior armadilha para a tua vida e tu não está vendo. Preso no imaginário, né? Preso no mundo da fantasia, agarrado a um fantasma, coisas que não existem, mas é realidade na tua mente. É isso que vai gerando toda essa aflição, toda essa angústia, todo esse medo desnecessário. Transformemos cadeias em púlpitos, prisões em cultos, e as coisas vão... E as portas vão se abrindo, né? Amém. As portas vão se abrindo. Lição extraordinária essa que a gente tem aprendido com Paulo, mas a gente vai para lugares mais profundos aqui, né? Nós vamos fazer assim, nós vamos dar uma saidinha para tomar um café,
Eu não sei se você gosta de um cafezinho, nós estamos tomando um chafezinho aqui muito bom. Mas nós voltamos logo depois do nosso intervalo comercial. Olá, gente, de volta. Que textos lindos esses textos que nós lemos, né? De Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7, 8 e 9. Agora a gente vai para o verso 10, que na verdade é a nossa introdução, né? Foi aqui que nós paramos semana passada. Mas isso para explicar o segredo que Paulo descobre de viver contente em toda e qualquer situação. Aprender a ressignificar a nossa jornada. Nada acontece de ruim que não possa melhorar, dizia mestre Candinho, né? Então a gente pode melhorar mesmo nas situações mais difíceis. E Paulo é um mestre em ressignificar as coisas, né? É mesmo. Ele está sempre ressignificando as coisas. Nunca perde uma batalha. Quando não dá para sair por cima, sai pela janela. Pela janela no cesto. No cesto, amarrado pela corda. Ou se finge de morto. Se finge de morto. Mas bom. ele está sempre criando uma nova história, né? Lembrando que ele está escrevendo essas linhas de dentro da prisão domiciliar que ele está em Roma. Atos capítulo 28, né? Uhum. Esse texto é escrito dali, de Atos 28. Pregando o evangelho com toda a liberdade, ensinando sobre Jesus sem nenhum impedimento, né? Embora numa prisão domiciliar. E eu vou antecipar uma coisa, uma filigrana, que eu sou doido pelas entrelinhas, né? A entrelinha me chama muita atenção. No final dessa carta aqui, Paulo revela que havia uma igreja, que não era aquela igreja que ele escreveu a carta aos romanos, ou a igreja que estava em Roma. Há uma outra igreja aqui, que nós vamos ver quando chegar lá. Eu acho isso lindo. Ele, estando preso em Roma, funda uma igreja, a igreja da prisão. Não, João, cada prisão é uma igreja aberta. Filipenses foi assim, né? E aquela estava com Filipenses, foi assim. A gente sai de Filipenses, né? E aquela estava com ele. Sabe quem era? Foi da casa de César. Quem era César? O imperador, Nero. Sim. Havia uma igreja que estava com ele, essa igreja manda saudação ao Isso pessoal mesmo. de Filipenses. Entendeu? Olha só, né? Maravilha, Uma igreja né? dentro do xadrez. Não era uma igreja de dentro do Isso. xadrez, uma igreja dentro do xadrez. A guarda pretoriana constituía uma igreja Sim. e era uma igreja amável, que mandou saudações à igreja de Filipos. Não foi isso que ele escreve dizendo, ao invés de me botarem numa cadeia, me deram um púlpito, Me deram né? um púlpito. Me deram um púlpito. A guarda pretoriana inteira ouvia o evangelho, né? Ouvia sobre o reino de Deus, sobre a vida de Jesus. Então, ao invés de uma cadeia, um púlpito foi aberto para ele ali, né? Antes, quando eu lia, me parecia que Paulo estava se vendo desvencilhado de ter que pregar o evangelho a quem estivesse por perto. Mas vendo aqui essa saudação, eu entendi que não era apenas a pregação do evangelho, era trazê-los ao evangelho, a convertê-los a Cristo, de tal forma que eles passaram a ter amor e compartilhar com Paulo, porque eles mandam saudações à igreja de Filipos, entendeu? Não eram uns crentes, por acaso, com medo de ir para o inferno. Eram os crentes que viviam o evangelho. Sim. Hoje, João... Seguidores desse evangelho, como ele diz. Hoje o evangelho está muito diluído em vãs filosofias. A gente percebe isso até nas pregações, né? Não é falando mal, coisa nenhuma, é constatando uma realidade que parece que aquela coisa de que para a vida ou para a morte perdeu o sentido. É só para a vida. É só para a vida e para a prosperidade, né? O evangelho que é para a morte parece que não faz parte do cenário. Eu não estou te dizendo que a gente tem que provocar morte de coisa nenhuma, mas é esse amor profundo que nos une a Cristo por meio da mensagem, que parece que está diluído em muitas pregações que não tem absolutamente nada a ver com o evangelho. Tem a ver com capitalismo, tem a ver com ganância, tem a ver com esses caras que estão em Filipos detonando a imagem de Paulo, né? Com eloquência, com bajulações, com proposição que não tem absolutamente nada a ver
com o Evangelho. Há muitas teologias que estão brocadas, já nasceram brocadas, mas elas fazem um estrago na cabeça dos incautos, não é? Que não sabem comparar, não sabem juntar cré com cré, né? Paulo, isso naquele dia, eu direi a eles, eu não conheço vocês, mas nós tínhamos uma grande igreja, curávamos enfermos, ressuscitávamos mortos, em teu nome, e pregávamos. Lembra daqueles congressos que fazíamos, etc. Mas eu não conheço vocês. Ou seja, Paulo está falando desse grupo de pessoas. Hoje não é diferente. E não vamos entender grandes igrejas ou grandes aglomerações com nome de igreja dizer que elas pertencem ao reino, porque naquele dia, eu não estou aqui condenando ninguém, não estou aqui julgando ninguém, mas naquele dia, ele porá a prova e dirá, não conheço vocês. João, é só a gente prescrutar, Lloyd, os motivos que estão nos unindo a Cristo. Por que é que eu estou me unindo a Ele? O que é que me faz andar com Ele? Não é só o medo de ir para o inferno, há tantas outras coisas que não são muito legais que estão unindo as pessoas a Cristo, né? E a gente precisa colocar a mão na consciência, principalmente como pregadores do Evangelho, para que a gente tenha a clareza do que é que nós estamos apresentando como Evangelho. Um Evangelho sem cruz, sem renúncia, sem ressignificação dos fatos, sem soberania divina, sem Cristo no centro. Tudo está no centro, menos Cristo, né? Então, é uma questão da nossa consciência. A gente precisa fazer uma visitação à consciência, examinarmos-nos a nós mesmos, para ver qual é o motivo que nós estamos tendo para pregar o Evangelho. Isso me livrou de apuros ao longo da minha vida. Eu já contei para vocês o fracasso que eu estava me envolvendo quando eu fui frustrado num determinado evento que me fez acordar. Eu estava pregando por causa da oferta que eu ia receber. Isso me deu um susto. Eu disse, não, eu estou fugindo da pureza. Eu estou querendo ir pregar porque tem a promessa de uma oferta. E comecei a fazer conta dessa oferta que eu ia receber. Olha. E que, graças a Deus, eu não recebi. E essa frustração me salvou, porque eu estava sendo envolvido lentamente, entende? Pela cortesia, pela generosidade dos outros. Eu estava me vendendo lentamente, sem perceber que eu estava me tornando venal. Foi quando eu acordei desse pesadelo, porque eu estava prestes a vender a minha alma. Cada viagem um dinheiro, cada viagem um dinheiro, cada viagem um dinheiro, cada dinheiro uma viagem, cada dinheiro... Então, o dinheiro passou a ser, né, o fator motivador. Eu não estava ali para fortalecer a igreja. Sim. Eu estava ali porque tinha uma boa oferta no final do culto. A motivação era outra. A motivação era outra. Não era pura. Então, assim, estou deixando minha alma nua para vocês entenderem que até em pessoas que a gente pode reputar como honestas, como verdadeiras, como gente boa, a gente pode se envolver lentamente, né? Paulo vai falar sobre isso nesses versículos que vem agora. Sim. Ele vai falar que o que ele quer, mesmo que cheguem até ele, né? Esse coração generoso dessas pessoas, mas ele diz, o que eu quero mesmo é que vocês experimentem da generosidade de Cristo, como Ele é bom, né, na vida de vocês. Ele vai falar sobre isso. Para consubstanciar o que o bispo acaba de dizer, em algumas oportunidades nós viajamos a 250 quilômetros para contribuir com um amigo da gente e não aferíamos nada. Arcávamos com todas as despesas. Sim. De transporte, alimentação e hospedagem, sem vislumbrar nada, simplesmente por estar com ele para atender o convite. E também não era para aparecer nem para largar as nossas tendas, era para contribuir com alguém que precisava, na verdade, da presença da gente. Então, eu estou apenas consubstanciando que Deus nos tem dado essa graça.
Nunca foi por vantagem econômica, né? Vantagem econômica ou mesmo de fama, dizer, nós vamos lá e daqui a pouco nós plantamos uma igreja lá, né? No meio do mato. Não foi isso não. É porque realmente a gente tem esse coração de que não há nada que nos pressione, que nos condicione a estar a contribuir, senão o Cristo que há em nós. Verdade. Isso mesmo. Verdade. Verdade verdadeira. Vamos lá então, Lloyd, Vamos seguindo, verso 10, né? Aqui Paulo vai falar dessa alegria que toma conta dele de uma forma assim. Vamos lá. Estou alegre em Deus mais do que vocês imaginam, porque vocês mostram uma vez mais que estão preocupados comigo. Claro que estavam orando a meu favor e pensando em mim. Apenas não tinham tido a chance de demonstrá-lo. De fato, pelo que me consta, não preciso de nada. Já aprendi a estar contente, a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, ou com as mãos cheias, ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que eu sou. Não quero dizer que a ajuda de vocês não significa muito para mim, porque significou. Foi algo belo a ajuda de vocês com os meus problemas. Tá, vamos dar uma paradinha aqui. Que coisa maravilhosa, Bispo. Já aprendi a viver contente em qualquer situação. É que esse homem fala aqui. Sim. Tem uma versão que diz assim, eu aprendi o segredo. Aqui ele fala da receita, né? Mas aprendi o segredo. Há segredo nas coisas mesmo. E o texto que nós estamos lendo tem tudo a ver com o texto que nós lemos anteriormente. Como manter a nossa mente saudável. Como manter nossos pensamentos com qualidade. Não é a quantidade de pensamentos que ajuda a resolver problemas, mas a qualidade dos meus pensamentos. Quando eu gero qualidade no que eu penso, eu sou capaz de descobrir segredos em coisas muito simples. Por exemplo, uma boa refeição não precisa ser num restaurante de muitas estrelas. João, uma taiobazinha catada no mato, com milho socado lá no pilão, um anguzinho, um feijãozinho, né? E um ovinho frito, meu amigo, faz-se uma refeição de primeira. Não é preciso estar embriagado pelas ofertas do varejo da vida que se vive contemporaneamente. Não é esse varejo e com os seus produtos nas prateleiras que são capazes de nos fazer felizes. A gente pode ser feliz. Eu estava na tua propriedade anos atrás e vi um ovo de pata. Caramba, fresquinho. Eu comi aquele ovo de pata, era uma delícia, era melhor que caviar. Era uma coisa deliciosa, coisas simples. Gente, a gente precisa aprender o valor da simplicidade das coisas. Enquanto a gente estiver embotado, né, com os olhos embotados nas prateleiras desse varejo, nós vamos viver infelizes, João. Tendo até em abundância, seremos como Adão que fracassa no paraíso. No paraíso. Precisamos ser como Jesus, que obtém vitória no deserto. E não como... Cara, eu me lembro ali no deserto, quando a coxia se abre e o anjo, depois dos 40 dias, vem e apresenta uma refeição para Jesus. É dessa ordem, né, de grandeza que nós precisamos experimentar a força de Deus que está em nós. Aquele fracasso de Adão, aquilo é um absurdo, cara. O cara tudo estava ali, estava tudo certo e ele fracassa no paraíso. Então não é a quantidade das coisas que eu estou pensando, mas a qualidade daquilo que está na minha mente que precisa ser desenvolvido. O segredo é trabalhar a sua mente. Volto a repetir pela enésima vez. A nossa mente mente.
A mente é mentirosa. A gente precisa fazer reengenharia, muitas vezes, para obter qualidade no nível do pensamento, né? Muito bem. Eu quero me ater aqui sobre o elogio de Paulo à igreja dos Filipenses. Uhum. Eu fiquei feliz da vida. Fiquei feliz, não. Feliz eu sou. Eu fiquei muito contente. Eu costumo usar essa expressão. Eu não costumo dizer eu fiquei feliz porque feliz eu sou. Eu fiquei muito contente quando vocês provaram o amor que tem por mim, as aflições que me abatem, também chegam a vocês numa forma de sentimento. E vocês nunca tinham podido provar isso. E provaram agora. Isso me enche o coração, como se dissesse. Me dá garantias da minha partida para a eternidade, cheio de confiança de que vocês realmente servem a Cristo. Sim, coisa maravilhosa, né, cara? Alcançar essa dimensão de gratidão, de reconhecimento, faz a alma ficar leve e os pensamentos fluírem com mais leveza, né? Então, presta atenção, que Paulo inúmeras vezes vai falar dessa condição da saúde mental que a gente precisa aprender a ter. Porque é da nossa mente que partem os nossos infernos e os nossos paraísos, né? É assim que a gente vê a vida, com os infernos e os paraísos que nos habitam. Então, se a gente quer melhorar o olhar da gente para a vida, a gente precisa melhorar a qualidade do paraíso interno, né? No versículo 13, na versão que eu tenho à mão, eu tenho visto ele escrito em para-choque de caminhão, umbral de porta, em tabuleta dentro do comércio. E eu queria, no mínimo, falar a alguém que faz uso, que não é crime nenhum usar, mas no mínimo que leve a sério aquilo que você escreveu. Se eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, eu tenho que poder. Todas as coisas, quais são todas as coisas? Eu posso matar alguém porque ele me fortalece? Não. Coisas que Paulo está falando aqui são coisas agradáveis. Ele já fala antes do que é agradável, do que a tua mente tem que estar condicionada. Então, coisas dessa natureza, eu mesmo que as circunstâncias, ou seja, eu vou tentar ser sucinto aqui, no coração de um homem que um dia desse chegou para mim, há uns 6 meses atrás, e mostrou uma foto de uma casa acabando de cair os pedaços. Mas, uma tristeza, a casa de alguém que ele passou e viu. E ele não tinha condição nem de ter casa, que ele mora na casa pastoral, da congregação que ele dirige, ele mora na casa. Então ele, sem nenhuma condição, a congregação lhe paga menos de um salário mínimo para a sua sobrevivência. Mas lá no coração dele estava o desejo de socorrer aquele indivíduo, de socorrer aquela família, 4 crianças. O pai de família é dependente químico, e ele olhava para ali e sentiu a necessidade de fazer. Não tendo com recurso, ele recorre a mim e a outras pessoas. Ou seja, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Cristo que me fortalece. Eu não tenho dinheiro para fazer a casa, mas eu posso construir a casa. A casa está lá construída, uma beleza. Mesmo ele não tendo recurso quase para sobreviver, mas ele conseguiu que a casa fosse construída. Então eu posso todas as coisas. Aquilo que não está financeiramente ao meu alcance, mas a vontade está no meu coração. O desejo está comigo, alguém que está pronto para ajudar a construir. Então eu posso todas as coisas, mesmo que as condições estejam adversas a mim. Mas se a minha mente, o meu coração está pronto, disposto a fazer isso, eu posso. Sim. Eu posso. Sim, sim. Esse texto, João, é de suma importância a gente compreender, porque a gente precisa ter a mente lúcida, né? Onde eu estiver e com que eu tiver, né, por meio daquele que me faz ser quem eu sou, eu posso fazer. Eu posso passar por todo esse caminhar, sabendo que eu tenho alguém comigo me fortalecendo, né? Eu posso passar por todas as coisas, sabendo que eu tenho esse Deus comigo, me fazendo força, me dando força, me fazendo prosseguir, né? Isso já havia sido falado, desculpa aí, por Davi. Desculpa te cortar. Já havia sido falado por Davi, com auxílio do Senhor,
Eu desbarato uma tropa Aham. e salto uma muralha. É verdade. Posso pisar numa tropa e Com saltar auxílio as do muralhas. Senhor, com auxílio do Senhor, eu desbarato uma tropa. Uma tropa é no mínimo 100 soldados. Com auxílio do Senhor. É o que Paulo está dizendo, eu posso. Com o auxílio dele. Oh, glória. Nele, estando nele, eu posso. Se Davi disse, eu salto uma muralha depois de ter desbaratado uma tropa, eu posso. Uma muralha tem no mínimo 3 metros de altura. As muralhas de Jerusalém. E ele disse, eu salto a muralha. Mas não é com minha força própria. É com aquilo que vem dele. É aprender a confiar nele, né? Aprender a confiar. Se tudo que estiver na minha mente for coisas boas, eu tenho estratégia para saltar aquela muralha. Eu encontro uma vara. É assim. E vamos lá, vamos seguindo para o verso 15, né? Estamos terminando a carta. Estamos terminando. Vocês, filipenses, estejam certos de que nunca vou me esquecer da primeira vez que deixei a província da Macedônia, aventurando-me com a mensagem, quando nenhuma igreja me ajudou na obra de dar e receber, a não ser vocês. Vocês foram os únicos. Mesmo quando eu estava em Tessalônica, vocês me ajudaram, não apenas uma vez, mas 2 vezes. Não que eu viva pedindo esmolas, mas quero mesmo que vocês experimentem a bênção que procedem da generosidade. Opa! Agora tenho tudo e continuo a receber mais. Os presentes que vocês me enviaram por Epafrodito foram mais que suficientes, com o aroma agradável de um sacrifício queimando no altar, que enche o ar com a sua fragrância e agrada a Deus de verdade. Podem ter certeza de que Deus cuidará para que vocês tenham tudo de que precisam. A generosidade dele excederá até mesmo a de vocês, na glória que procede de Jesus. A glória do nosso Deus e Pai é tanta que flui pela eternidade. Amém. Transmitam nossas saudações a todos os seguidores de Jesus que encontrarem. Nossos amigos enviam saudações e todos os cristãos daqui, especialmente os que trabalham no palácio de César, querem que vocês se lembrem deles. Recebam e experimentem a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, profundamente, bem profundamente, dentro de vocês. Amém. Amém. Caramba. Está aqui, né, João? A igreja que estava na casa de César, né? Mas eu quero, antes de comentar sobre essa igreja, eu quero comentar sobre a generosidade. Sim. Eu tenho sido muito enfático e eu tenho experimentado e tenho dito, às vezes posso até ser meio que sisudo nisso. Eu não creio que haja Cristo num coração que não tem generosidade. Eu não creio que Cristo esteja presente na vida de alguém cuja a generosidade lhe seja ausente. E em vez da generosidade vem a usura, vem o ser remisso, o ser negligente. E Paulo diz assim, e a vossa generosidade abundou. A generosidade para mim conta muito também. É tanto que quando Paulo chega na casa de Cornélio, o que ele diz para Cornélio? Sim, está chegando A antes tua de generosidade você. chegou lá no céu. Chegou no céu, é. A tua generosidade chegou no céu. As tuas orações e a tua generosidade. Chegou no céu. Tuas ofertas chegaram lá antes de você. Antes de Só você. faltava ele, né? Tem 2 coisas. João, desculpe aqui, Não, mas fica à vou vontade. pegar deixa que você largou. Há 2 coisas que chegam antes de nós no céu. Nossas orações e nossas ofertas. Cara, é bom a gente se lembrar disso. Essa foi uma palavra para Cornélio, um homem que não era judeu, não era cristão, porque não havia recebido a revelação ainda, né? Mas diz que ele temia a Deus. E diz que as orações dele e as ofertas dele
tinham chegado no céu. Então, há coisas que chegam antes de nós. A generosidade é um caminho para quem espera prosperar. Nunca haverá prosperidade assim, consistente sem generosidade. A generosidade precede a prosperidade. Pode haver aumento de volume de riqueza, mas não é prosperidade, não. Prosperidade não. Ela vem com a generosidade. Exatamente. Gente, vamos tomar um cafezinho e a gente volta no próximo bloco. Muito bem, gente, de volta. Nós estamos nos últimos versículos da carta aos Filipenses e eu fico pensando que há uma maneira de se ofertar, João, que ela gera um cheiro, um perfume bom. Quando Paulo diz, agora tenho tudo e continuo a receber, verso 18, né? Agora eu tenho tudo e continuo a receber mais. Os presentes que vocês enviaram por Epafrodito foram mais que suficientes, como um aroma agradável de um sacrifício queimado no altar que enche o ar com sua fragrância e agrada a Deus de verdade. Cara, que maneira de ofertar é essa, né? Uma oferta que gera um perfume agradável. Eu estou me lembrando daquela icônica Dona Alba, que perfumava as notas dela, lavava e engomava as notas, que ela me diz que para Jesus precisava ser o melhor dela. Eu fiquei impressionado com as ofertas daquela portuguesa. Ela me ensinou uma lição de pureza, como ofertar de maneira pura, reconhecendo Deus na sua oferta. Sabe, não é o atendimento de uma necessidade, é a maneira com que eu faço isso. Isso vai gerando, assim, foge do que é monetário, João. Com certeza. A sublimidade daquilo ultrapassa perfeito. Vezes tanto o valor daquela nota. Sim. É como os 5 pães e os 2 peixes que alimentam uma multidão. O valor ali não era uma matemática aritmética. 5 pães e 2 peixes não alimentam nem 5 homens. Que dirá uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Alimenta, mas não farta, né? Sim. E o texto diz que estavam fartos. A oferta, ela pode ser redentiva, ela pode ser monetária, ela pode ser de muitas naturezas, mas experimentar a sutileza, a doçura de ofertar com essa ordem, Paulo diz que aquilo virou um sacrifício queimado no altar. Isso. Um cheiro bom que subia. Que agrada gente, a Deus. Eu acho que a gente precisava sair do legalismo dos dízimos das ofertas, né? Entrar na liberdade de ofertar voluntariamente, excedendo não, depende da tua possibilidade, eu também acho. Entende? Eu também acho. Porque a gente fica com um legalismo, né? Dos 10% e se esquece que no reino de Deus, né, a justiça dos escribas e fariseus era 10%. 10% é uma boa linha de partida, mas nunca será uma boa linha de chegada. Já estamos falando nisso, eu costumo ensinar sobre isso, dizendo que dízimo 10% é inutilidade. Como é que é? É a justiça dos escribas. Além de Jesus ter dito, depois de ter desfeito tudo que vos foi ordenado, considerai-vos servos inúteis. Então, se eu levo 10% do que eu ganho como a minha oferta, ainda é inútil. Porque ele disse, depois de ter desfeito tudo o que vos foi ordenado. Diz minha ordenança? Então, eu levando 10%, eu estou apenas sendo inútil no que eu faço. No mínimo, me considerar que eu não estou fazendo o que devo. Eu costumo dizer, jogue alguma coisa acima disso, porque passa da inutilidade para a voluntariedade, para o prazer de fazer. Eu costumo dizer, você gosta de pagar dízimo? Por outro lado, eu até ensaio dizendo, dinheiro não é ganho. Dinheiro é compensação do teu trabalho.
Ninguém ganha dinheiro. Você recebe como compensação do teu trabalho. Sim, sim. E o que é que você ganhou para que você trabalhasse? Tempo, saúde. Se você ganhou tempo para trabalhar e leva o dízimo apenas do dinheiro que você recebeu e o resto do tempo que você ganhou, que você não depositou nada na Caixa Econômica, nem no Banco do Brasil, para que esse sol nascesse, para que você tivesse direito ao oxigênio, ao ar puro do dia de hoje. E o que é que você fez se você ganhou tempo? E o tempo que você presta ao serviço são só 40 horas semanais pela CLT. Quantas horas tem uma semana? Dá o triplo disso. E você gastou apenas 40 horas, ganhou R$ 1.500, vamos tratar de salário mínimo, 1.500 alguma coisa, e vem todo contente para o templo trazer R$ 150 dizendo que você é fiel. É hipocrisia. Porque a fidelidade consiste em tudo. E o resto do tempo que foi ganho? O dinheiro que você ganhou, que você recebeu, não foi ganho. Foi paga do tempo. E quem te deu tempo? Quando foi que você foi passar uma noite? Você teve folga, você teve feriado, você tem parte do sábado, você tem o domingo, você tem feriados que tem no Brasil a rodo. Quanto feriado desse você tirou para ir passar com um enfermo que está lá no Aldenor Abela, em outro hospital, sabendo que está partindo para a eternidade, ele apenas quer partir com alguém segurando a sua mão, ouvindo o respirar de alguém que está perto de si? Quantas vezes você tirou para levar uma cesta de produtos básicos para aqueles que estão presos lá na penitenciária? Você não é obrigado a entrar, mas você pode levar e dizer: eu estou destinando a presos que não têm assistência aqui, faz sua cesta básica de produtos básicos de higiene e limpeza, uma toalha de banho, um calção para ficar ali, uma pasta de dente, um sabonete, uma escova. Olha, eu vim trazer aqui a minha oferta para os presos que não têm assistência da sua família. E aí você fica preso a uma fidelidade dizimal, que é apenas do dinheiro, como se Deus fosse venal, como se Deus fosse um comerciante que só precisa de dinheiro. E ele castiga no teu dinheiro. E o teu tempo, que é muito mais do que isso, você trabalhou, repito, 40 horas semanais. E a semana tem do triplo de 40 horas, e você ganhou todo esse tempo para dormir, para passear, e não trouxe o seu dízimo em forma de assistência ao necessitado. O que é que você está fazendo disso? É fidelidade? Eu acho mais hipocrisia do que fidelidade, com todo respeito aos nossos contribuintes, aos nossos participantes. Não estou aqui afugentando ninguém, estou dizendo porque façamos uma reflexão. Precisamos ser fiéis. E a fidelidade passa por essa observação. Cara, é interessante como o Paulo coloca as coisas aqui, os pingos nos is, né? Porém, podem ter certeza de que Deus cuidará para que vocês tenham tudo de que precisam. A generosidade dele excederá até mesmo a de vocês, na glória que procede de Jesus. A glória do nosso Deus e Pai é tanta que flui pela eternidade. Sabe, a gente perde algumas noções, né? Meu avô dizia: quem dá aos pobres empresta a Deus. Salomão completa dizendo: e ele lhe paga, retribuirá o benefício, né? Paulo diz assim: se você está se achando o top das galáxias, Deus é muito mais do que isso. Deus é muito mais do que isso. Olha. Cara, a gente precisa aprender a se desprender. Quando Jesus diz que só há dois senhores no universo, né? Dois senhores, Deus e Mamon, ou a tua vida é governada por Deus, ou ela será governada por Mamon. Só que Mamon não é senhor da riqueza. Ele é senhor do apequenamento, ele é senhor da pobreza, né? Da pobreza, do empobrecimento. Mas Deus, ele dará a sua recompensa com muito mais abundância do que a minha generosidade. Você não tenha dúvida disso. Quando eu vejo Jesus dizendo: dai e dar-se-vos-á, dar-se-vos-á é alguém, é alguém que vai se levantar, que Deus levantará. Amém. Para
abençoar a sua vida. Então, essa preocupação a gente precisa deixar de ter, porque nós estamos diante de um Deus generoso, que quando a gente faz as aplicações devidas nos lugares certos, né, a gente tem uma recompensa. Não que nós tenhamos que viver pela recompensa. O fato de estar narrando isso não quer dizer que a gente tenha que fazer uma barganha. Isso quer dizer que naturalmente acontecerá. Não quer dizer que a nossa motivação seja aquilo. E nem ficarmos esperando aquilo que fazemos como atributo. Eu perguntei uma certa vez para Deus, e tudo que eu já fiz na vida, onde está? Ele disse, já foi feito. Te concentra no que tu ainda precisas fazer. Foi essa a resposta que ele me deu. Deus, e o que eu já fiz não conta? Você fala de retribuição, a gente tem tempo, me permitam contar uma história. Eu, certa vez, caminhando nos campos da Baixada, e me perdi de para onde eu ia. Resolvo voltar e encontro uma casa, uma senhora pescando lá dentro de Igarapé, e algumas pessoas por ali para procurar o caminho. Depois que eu pergunto, a senhora sai lá de dentro com o cofre amarrado na cintura, com o peixe, olha para mim e diz, venha cá, faz favor. Eu fui com ela me disse, a minha mãe mora ali, ó. Um lugar, uma casa que rato para morar dentro tinha que ter vergonha. De tão ruim que estava. Sim. Ela disse, eu queria que você fizesse uma casa para minha mãe. Era aquela ousadia foi tão grande que mexeu comigo. Ele disse, tudo bem, eu ouvi a tua petição, eu vou colocar no meu coração. Eu vou seguir a minha viagem. Fui, dormi adiante, voltei, trouxe um primo que estava comigo e disse, a gente vai fazer a casa. O que eu quero falar não é da casa que foi feita, é dos resultados disso. Então, eu cheguei lá em Tães e convoquei a sociedade dizendo, eu tenho material. E vocês têm a mão de obra, nós vamos fazer a casa da mulher? Diz, vamos. E todos os dias eu passava às 6 horas da manhã, com o peixe já pescado no açude, a comida já para preparar, e arrecadava 10, 15 homens na caminhonete e íamos fazer a casa da mulher. Dentro de uma semana a casa estava coberta, quem deu a telha deu, quem deu material deu, quem deu... E de forma que dentro de uma semana a mulher já estava pronta, a casa já estava pronta para a mulher morar dentro. E depois de 1 ou 2 anos, 3 anos, eu fui verificar o que aconteceu com isso. Todos aqueles que participaram da construção da mulher não tinham casa digna de morar. Mas todos eles hoje estão morando dentro de casa digna. Eu fiquei vendo, eu fui conferindo por um. Fulano que morava aqui, olha a casa dele hoje. Ou seja, a retribuição que Deus dá pela generosidade deles. Todos os que participaram dessa construção, até aqueles que não tinham a mínima condição de ter uma casa, de mudar de onde estavam morando, num lugar também acabrunhado, como se diz, receberam de graça casas para morar. E que não foi do governo. Sim. João, há dentro de uma semente uma espécie. E segundo a plantação dessa semente, nasce segundo a espécie daquilo que se plantou. Eles plantaram casa, colheram casa. A qualidade das nossas ofertas é tão importante, né? Eu li um livro falando sobre a importância das sementes, né? E eu estava prestando atenção nisso. Há pessoas que elas plantam uma espécie de semente nas suas ofertas e elas colhem exatamente nas gerações subsequentes a qualidade das sementes que plantaram. Né? Pensando que tudo é semente, né? Tudo é semente. Nós temos a oportunidade de semear. A sua espécie. Cada exatamente. Semente é a sua espécie. Por isso é que, por um tempo, a gente animou a igreja a colocar nome nas ofertas, né? Deu nome nas ofertas. É isso. O nome da finalidade dela, né? Exatamente. Do porquê dela. Do porquê dela. E eu lembro que um dia nós fomos incentivados pelo aquele nosso amigo lá do Rio, Belfor Roxo, esqueci. Ele é moreninho lá de Belfor Roxo. Não, o outro. O pastor da igreja. Da igreja de Belfor Roxo. Não lembro agora. Quando ele disse, ele veio algumas vezes com a gente, escreve aquele sobre o valor da oferta. Tem vários livros, ele me deu vários livros dele. Nós visitamos a igreja dele um tempo.
Pastor João, não. Não lembro, não lembro. Aquele baixinho. Tá. Te convidou para ir ficar lá, para ele queria ir para o México? Aham. Ah, sim, o Marcos. Marcos. De Nova Iguaçu. Sim, um dia a gente estava ali ainda na tenda, quando ele disse: dê nome à sua oferta. Oferte por alguma coisa, não interessa o valor, oferte por alguma coisa, que toda oferta judaica tinha um nome. E naquele dia eu lembrei: o meu pai morreu de câncer, a minha mãe morreu de câncer, os meus avós, eu estou todo cercado. Então a minha oferta nesse dia está dizendo: nunca mais morrerá ninguém na minha família de câncer. Não é pelo valor da oferta, é pela nominação que eu estou dando a ela. E eu já tive vários familiares afetados, estão todos vivos, inclusive eu. Estamos aqui de pé. Estamos aqui de pé. Sim. João, há muitos segredos na oferta, né? Porque a oferta fala de nós. Eu me lembro sempre da oferta de Abel e de Caim. E como diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim e de sua oferta. Nossas ofertas, elas são declarações sobre nós. Elas falam mais de nós do que nós imaginamos. Você vê, às vezes, a ousadia que alguém tem num shopping center, na hora de gastar. Mas chega com uma timidez diante do ofertório que é vexatória. Sabe? Ali está falando de si. É uma declaração de quem eu sou e do que eu estou sendo capaz, na minha ousadia ou na minha timidez, o que é tão importante para mim, entende? Então, assim, as minhas ofertas declaram coisas sobre mim, mais do que eu posso imaginar. Eu entendo que você vai ao shopping. Até ouvi um certo pastor dizendo, sabe engano, foi esse também que a gente falou dele agora, o Marcos Gregório, né? Falar dele, ele falando sobre isso, que você não vai ao shopping com R$10 porque não compra o sorvete. Você vem à igreja com R$10 porque essa é a sua oferta. Eu estou lembrando que não é o quantitativo, é quanto você acha lindo um terno da Rafael Steffen, da Armani. É quanto você acha lindo um sapato você olha para o sapato e mensura o seu bolso e a vontade de comprar está ali, lá da Sérgio e etc. E de repente você chega na igreja, não chega com isso. Não quero dizer que você vai comprar um sapato de R$400 e você vai chegar aqui, parar e trazer os R$400 aqui para a igreja para não perder. Estou falando da intenção, do valor que você está dando. Aquele objeto que você vai comprar e o valor que você está dando, a oferta que você está trazendo. Se a oferta... Porque, infelizmente, eu lembrei, alguém me disse que tem um comércio, às vezes estava aberto pela manhã até a escola dominical, e passava alguém dizendo: me troca esse R$1 e R$2,50 que eu quero dar minha oferta. Entendeu? Ou seja, o valor que você está dando, a causa, que inclusive é a fonte daquilo que tu tens. Não é a igreja que é a fonte. Mas o Cristo da igreja é a fonte daquilo que tu tens. Aí você troca 50 centavos, leva para ele, que não dá para comprar um din-din, 50 centavos. Você tem que gastar R$1 para comprar um sacolé. Mas para a igreja você leva 50 centavos. Isso simplesmente... alguém disse que dá vontade de dizer: leva a tua esmola daí que não serve. Como o coração da gente anuncia coisas, né? Como há uma comunicação tão intensa entre... É Paulo quem diz que o coração guia a mão, né, João? Isso. O coração guia a mão. Como é impressionante, quando eu olho para a mão, eu vejo o que é que o coração está guiando, né? A qualidade daquilo que se entrega. Gente, nós chegamos aqui ao final da carta de Paulo aos Filipenses. Esse é o terceiro bloco da nossa programação e nós vamos para uma outra carta também escrita da mesma cadeia de Roma, né? Da mesma cadeia. Que é a carta aos Colossenses, uma doçura de carta. Eu tenho lido essa carta nesse último mês, de lá para cá, de cá para lá, porque é uma carta que eu tenho ensinado num outro espaço, né? Cara, que carta esplêndida.
ela... Colocar em prática o que aprendeu. Meu Deus Fechar do céu. os livros. Fechar os livros. Essa carta tem me enchido de alegria ao ver que a liberdade... Assim, são 3 cartas que eu tenho lido simultaneamente. A carta aos Gálatas, que nós já passamos por ela aqui, né? A carta aos Gálatas, Filipenses e Colossenses. São as 3 cartas que, em algum momento, elas têm se cruzado, né? Como se estivesse falando uma língua só, como se o assunto fosse o mesmo. E é de uma revelação esplêndida, né? As cartas a essa igreja nos dão a ideia de que Paulo não estava preocupado, como no caso de Roma e Corinto. Roma, a preocupação de Paulo foi tirar a doutrina judaica para concentrar em Cristo, não foi? Sim. Os judeus estavam querendo que a lei fosse... que a igreja em Roma era constituída por judeus, basicamente judeus. Então, Paulo escreve à igreja de Roma trazendo a menção de que, fazendo a menção de que a salvação não é por lei, por cumprimento de regras, mas por Cristo. Aos Coríntios ele escreve para um povo que não tinha, digamos assim, costumes, era muito miscigenado. Então ele escreve tentando dar ordem naquilo. Já aos Filipenses, aos Gálatas e aos Colossenses, ele fala de uma carta de pessoas amáveis, ele fala do contentamento, a tônica da carta aos Filipenses foi alegria, né? Alegrai-vos, vos digo outra vez, alegrai-vos. Então a tônica da carta foi só animando a serem alegres e robustecendo a fé deles, agradecendo o que eles faziam. A carta aos Colossenses, ela tem essa conotação, mas também vem uma preocupação. Muito mais do que em Filipos, se radicaram em Colosso pregadores distorcentes da doutrina de Cristo. E Paulo decide escrever para aquela carta trazendo a sã doutrina e alertando contra esses invasores, talvez gananciosos, talvez Simões da vida, que queriam se promover às custas do Evangelho, enriquecer à custa do Evangelho, promover e dissimular as suas ideias e dissuadir aqueles que confiaram no Evangelho que Epáfras pregou, que a igreja de Colosso não foi fundada por Paulo. A igreja de Colosso foi fundada por Epáfras. Era um discípulo de Paulo. Mas funda aquela igreja e Paulo a edifica com cartas e com suas visitas. Né? Sim. Olha, a gente vai entrar num universo muito espetacular quando a gente, agora no próximo bloco, começar a discorrer sobre essa epístola, né? A gente vai começar agora no 4º bloco, que vai dar pano para manga. Eu, se fosse você, pegaria aí o seu caderninho de apontamentos, porque nós vamos começar uma nova carta espetacular. Mas quero aproveitar o finalzinho desse bloco para lembrar você que hoje, dia 20 de julho, terceiro domingo, portanto, do mês de julho, nós estamos agora, a partir das 8h30 da manhã, já com a nossa mesa posta, tomando o nosso café da manhã, e você é nosso convidado para estar aqui, para tomar café conosco, nos conhecer pessoalmente, conversar um pouco com a gente. Conhecer a igreja, ouvir também um pouco da mensagem que a gente não negligencia isso, né? Sim. O compartilhamento, né? Muitas pessoas têm vindo pela primeira vez para tomar esse café da manhã conosco, né? Que tem sido uma graça, uma alegria sempre muito constante entre nós. Normalmente aqueles que vêm pela primeira vez não arredam mais, estão sempre, né? Eu lembro do Júnior, da Nayane, tem vezes que ele traz uma turma de amigos, ele é personal, e incentiva, ele diz, olha, domingo eu vou estar lá com a minha turma, eu vou levar um grupo de amigos. Sim. Legal. Verdade. Estão sempre voltando. Porque é um ambiente despretensioso, né? É um ambiente que produz mesmo alegria, compartilhamento, é hora de conhecer gente nova, de trocar boas ideias, sem malícia, sem maldade. Estamos vivendo uma sociedade tão maliciosa, a gente tem... Ontem eu dizia, nós estamos vivendo um momento
civilizatório onde as pessoas estão buscando prazer sem afeto o tempo inteiro, né? E o que a gente está propondo é afeto. E afeto é afeto, né? Às vezes, relacionamento. Não há relacionamento sem afeto. O afeto, ele é o elemento que vai compor a grandeza do relacionamento. E afeto é tudo que vai nos afetar. Então, a gente não tem só ternurinha. Às vezes, a gente tem também, como Salomão diz, que 2 amigos são como 2 ferros, um afia o outro, né? E saindo faísca, né? Isso não é ruim, porque isso faz da gente melhor, né? Essa faísca, essa chispa que rola do atrito, ela faz da gente melhor, faz a gente refletir melhor, né? Mas nós vamos ali tomar o nosso café e voltamos no próximo bloco. Olá, gente, de volta para o 4º e último bloco da nossa programação, e nós vamos já inaugurar a leitura de mais um texto, mais uma epístola escrita por Paulo, de dentro da prisão domiciliar que ele está em Roma, pouco antes de ser decapitado, né? Pouco tempo depois, não vai levar tanto tempo assim. Menos de 2 anos. Menos de 2 anos, Paulo será decapitado. Mas, com toda essa pressão, ele está escrevendo as cartas mais doces, João, que ele escreve. As cartas mais amorosas, né? São cartas encantadoras que quebram aquele estigma de um Paulo mais duro, mais severo, né? Essas cartas têm me interessado muito, a leitura dela. Não que as outras não me interessem, a carta aos Romanos é a carta que mais me interessa, né? É uma carta de muita consistência, de muita argumentação, de uma profundidade muito grande, mas essas cartas, elas são assim da doçura dos últimos momentos de Paulo, né? Dos últimos anos da vida dele. E a gente vai proceder à leitura desta carta e junto a ele, lá em Roma, está Timóteo. Não como prisioneiro também, mas como alguém que estava frequentando essa prisão domiciliar. Paulo era responsável pelo pagamento desta casa, onde ele estava como cidadão romano, com o direito de estar numa prisão domiciliar. Ele tem esta casa onde ele está e ele recebeu Lucas várias vezes, né? Agora Timóteo está com ele, vários companheiros passaram por ali. Temos a notícia de tantos outros companheiros que também estavam ali, né? Trazendo notícia das igrejas para ele. Ele não podia sair, mas podia receber notícias, né? E sobre essas notícias ele escreve algumas cartas em resposta às informações que ele estava tendo, né? Esta carta que ele escreve aos Colossenses foi baseada nas informações que Epáfras, que tornou-se pastor daquela igreja, tendo dificuldade de lidar com alguns teimosos, alguns aventureiros. Epáfras viaja até Roma, leva todas as informações a Paulo e provavelmente pediu a Paulo que escrevesse alguma coisa para que ele chegasse e lesse as informações, ou aliás, as recomendações de Paulo. Que apesar da igreja não ter sido fundada por Paulo, mas elas tinham Paulo como exatamente o apóstolo daquela igreja. Era uma espécie de, digamos hoje, de papa na região, porque quase todas aquelas igrejas da Ásia Menor eram coordenadas por Paulo. Era quem Paulo sempre se reportavam a Paulo e Paulo escrevia. Eram igrejas gentílicas, basicamente, né? Então eles escreviam para Paulo ou traziam informações. O pessoal da família de Cloé foi até Roma informar Paulo sobre a situação que estava acontecendo em Corinto. Não era que fossem fofoqueiros, eram pessoas reais que estavam pedindo socorro. Paulo, você tem a palavra. Você tem experiência, então escreve. A tua fala decide coisas, né? A tua fala decide, a tua fala muda as situações, então nós estamos aguardando. Fala, escreve. Então Epáfras vai a Roma, comunica para Paulo a dificuldade que ele estava tendo, mesmo pastoreando a igreja, da intrusão. E mesmo que não fosse dentro da igreja, mas tem muita gente, ainda hoje, tem muitos que vão nos lares minar
a fé dos irmãos. Tem sim, João. Está cheio de aventureiros por aí, profetas de meia tigela, profeta de Mica, que vão para lá minar a fé dos irmãos e fazem verdadeiras destruições. Hoje usam o WhatsApp, né, João? Hoje usam o Zap. Eu estava viajando com um amigo essa semana, ele me contando que conheceu um pastor na igreja que ele visitou, não era o pastor da igreja. E que depois fez amizade com ele, depois comunicou que estava aniversariando, esperava dele um presente e deu logo o Zap, né? O Pix, né? O número do Pix. Se o cara constitui amizade comigo e de repente já quer me explorar, cara, eu não te conheço, não sei quem tu é. Mas ele nem me convidou para o aniversário, apenas me informou que estava aniversariando e já queria o Pix. Aventureiros, realmente, que solapam, né? E era o que estava acontecendo em Colosso. É que presente de aniversário de pastor normalmente é livro, uma Bíblia nova, né? Eu acho que a ideia do Pix nem é uma má ideia, João. Eu tenho um amigo que ele é muito respeitado na igreja, né? Mas todos lá sabem que ele não quer mais paletó. Ele já está abastecido de paletó. Então, ele manda o Pix dele, né? Isso é ótimo. Sim, assim, tem um lado comercial nisso, mas tem um lado sensato. O cara precisa fazer uma viagenzinha, né? Precisa relaxar um pouco. Então, às vezes, mandar um Pix é melhor do que mandar um paletó. Mandar um Pix é melhor do que um livro que o cara nem vai ler, né? Que o cara, ele muitas vezes nem vai ler. Nem vai ler. Que, infelizmente, tem muitos obreiros que não leem nada, né? Sim, mas às vezes nos dão livros também que não compensa não fazem parte do nosso interesse, né? Então, vai aí a ideia do Pix. Desculpe a brincadeira, gente. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos ler essa carta. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Capítulo 1, versículo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Eu, Paulo, fui designado para uma tarefa especial por Cristo, como parte do plano de Deus. Meu amigo Timóteo e eu saudamos os cristãos e os persistentes seguidores de Cristo que vivem em Colossos. Que tudo de bom da parte de Deus, nosso Pai, seja dado a vocês. Bom, parando aqui só para a gente notar a presença de Timóteo, né? Sim. Como a gente disse anteriormente, Paulo estava ali rodeado de amigos que sempre estavam indo a Roma para vê-lo, para trocar informações, para receber acolhimento e dar acolhimento a Paulo, né? E ele está ali lembrando dos seguidores persistentes, né? Os fiéis. Daqueles que mesmo diante dos desafios decidiram permanecer em Cristo, né? E é isso que a gente tem batido, né? Esse evangelho precisa ser revisitado para que gere em nós, né, uma vida cristã mais consistente, que não se intimida com os dias difíceis. Dias difíceis, eles sempre vão estar presentes. E a gente precisa manter-se constante e persistente em Cristo, né? A gente falava ainda há pouquinho em off sobre essa posição, né, João? Em Cristo, por Cristo. Na carta aos Tessalonicenses, quase em 3 versículos, Paulo está dizendo, em Cristo, por Cristo. Ou seja, a centralidade da carta, apesar de ter tido um assunto muito digno, mas a centralidade da carta sempre foi Cristo. É uma forma de ensinar, de conduzir, direcionar, né? As pessoas, olha como Paulo, olha a linguagem de Paulo, vamos segui-la? Sim. É muito inspirador saber que nossos irmãos, eles eram persistentes, né? Eram mais do que insistentes, eram persistentes. Na minha versão aqui diz os fiéis em Cristo. E a gente falando disso, nos primeiros versículos da carta que ele escreve aos Colossenses, os 4 primeiros versículos, todos a centralidade Cristo. Percebe isso aí? Vamos lá então, Lloyd? Vamos. Nossas orações por vocês são sempre de agradecimento.
Não podemos deixar de agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o Messias, por vocês, e continuamos a receber notícias da sua fé alicerçada em Cristo Jesus e do amor que vocês demonstram a todos os cristãos. O propósito da vida de vocês nunca se perdeu, mas continua firme, dirigido pela esperança do futuro no céu. A mensagem tão real entre vocês hoje como na primeira vez em que a ouviram. Não diminui nem enfraquece com o tempo. É a mesma em todo o mundo. A mensagem gera frutos, cresce e fica mais forte, como acontece entre vocês. Desde o primeiro dia em que ouviram e reconheceram a verdade do que Deus está fazendo, vocês passaram a querer sempre mais. Ela é tão viva e poderosa agora como na época em que a aprenderam de nosso amigo Epáfras. Ele trabalha como ninguém, sempre fiel na obra de Cristo. Eu poderia depender dele a vida toda. Foi ele quem nos contou como o amor se aperfeiçoou na vida de vocês pelo Espírito. Muito bem, cara, muito bem. Vamos dar só uma paradinha aqui para o texto não ficar tão longo. Cara, que palavra de reconhecimento sobre a vida de Epáfras, né? Um camarada que também foi persistente. E trabalha como ninguém. Sim. Dentro desse ministério. A palavra persistente, perseverança, a palavra perseguir, esse prefixo per na língua portuguesa vem do latim, e quando a gente lê uma palavra com o per na frente, a gente só precisa estar atento, porque per é por inteiro, é completamente, né? Perseverar é ser severo por inteiro, completamente, né? Então, é só uma dica da língua portuguesa aqui para ajudar a gente a compreender, né? O perseverante é aquele que está ali severamente inteiro naquela questão, né? Dedicado, não vai entregue, desistir, né? Sim. Então, a gente vê um Epáfras que tem uma habilidade para lidar com essa gente. E eu vejo essa história de que o amor estava se aperfeiçoando, né? Ou seja, há uma qualidade de amor a ser alcançada que ela pode e deve ser crescente na nossa vida, né? Às vezes a gente ama com pouca qualidade. Ontem até do domingo passado, estava me lembrando, né, desse amar com qualidade, que a vida cristã vai exigir qualidade no nosso amor. Não um amor truculento, um amor manipulador, mas um amor com qualidade. Um amor que gera liberdade, um amor que gera respeito, um amor... Né? Então, essa qualidade, ela ia crescendo na relação de amor desses irmãos da cidade de Colossos, né? E Epáfras é o cara que é o grande orquestrador do sucesso dessa congregação, dessa comunidade, que é crescente, não é? Que não se estagnou. Isso. Não é? Ele fala de uma comunidade que não ficou estagnada naquele conhecimento, continua desenvolvendo aquele conhecimento, continua avançando no caminho da fé e não está aprisionada nessa coisa do que eu já conheci e paro por aqui. Não, o conhecimento ele vai nos ampliando, né, porque aumenta o repertório, né, aumenta a nossa percepção e a gente vai crescendo e parece-me uma igreja amorosa, né, uma igreja bem pastoreada, porque cresce debaixo da orientação de Epáfras, que é o cara que Paulo diz,
eu viveria do lado dele o tempo inteiro, né? Estar do lado dele é muito bom. João, é muito bom estar ao lado de determinadas pessoas na vida da gente, né? A igreja de Colosso, apesar das dificuldades que enfrentou com os falsos ou com os problemáticos, ela tinha bons homens lá. Junto de Epáfras estava Filemon também, a quem Paulo decide escrever uma carta. Sim. A única carta pessoal de Paulo, ou a uma pessoa exclusiva, foi para Filemon. Não, tem para Timóteo, para Tito, sim, né? É que estavam como obreiros. Filemon era um senhor De escravos, né? de escravos. Então ele escreve, e é que eu quero ver quando veja, o qual nos declarou também o vosso amor em espírito. Ou seja, Epáfras vai a Roma sem um relatório camuflado. Ele não faz um relatório como se faz hoje na convenção para dizer que a igreja está grande e trocar com outro. Não mostra os problemas, né? Não mostra os problemas. Epáfras vai levando os problemas, porque ele levou o problema de Filemon, né? Sim. Que era a dificuldade de receber um escravo por conta da lei. A lei não permitia que Filemon recebesse o escravo de volta. Tinha alguns problemas ali atinentes à lei. De repente, Paulo decide escrever a Timóteo, a Filemon, uma carta para que ele, orientando. Então, Epáfras leva a Paulo o problema de Filemon, mas leva também o amor da igreja, qual nos declarou também o vosso amor em espírito. Ou seja, não levou mais notícias. Levou, né, essas cidades serem solucionadas, mas levou também a informação de que a igreja estava caminhando em fé. Maravilha, maravilha. Vamos lá, o verso 9 agora? Saibam que desde o primeiro dia em que ouvimos a respeito de vocês, não paramos de orar, pedindo que Deus dê a vocês mente sábia e espiritual, para que adquiram uma compreensão perfeita de como Deus trabalha. Oramos para que vocês vivam bem para o Senhor e o deixem orgulhoso do trabalho que realizam em seu jardim. Vocês aprenderam como Deus trabalha e aprenderam vocês aprenderam como Deus trabalha e aprenderão como fazer o trabalho de vocês. Oramos para que permaneçam firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força, mas dependendo do poder glorioso que Deus nos dá. É o poder que suporta o insuportável e se derrama em alegria e gratidão ao Pai que nos fez fortes o suficiente para que tenhamos parte em tudo de glorioso e belo que Ele tem para nós. Não, avançamos um pouquinho. A maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saída e dos caminhos de escuridão. Ele nos pôs no reino do Filho que tanto ama, o Filho que nos tirou do poço em que havíamos caído e se livrou dos pecados que estávamos condenados a repetir. Caramba, olha aqui. Aqui ele fala, nessa introdução, ele fala aqui, nesse desenvolvimento também, já da centralidade de Cristo. Quem é esse Senhor? Quem é Cristo, né? Ele faz questão de falar, Paulo. Cara, a última parte que você leu agora, falando sobre... A maravilhosa verdade. O poço em que havíamos caído e... Becos sem saída. Becos sem saída... condenados a repetir. Na verdade, assim, Jesus ele é um grande divisor de águas naquilo que repetidamente nós somos dados à repetição, né? Eu costumo dizer que o homem vê a vida e as coisas da vida uma única vez. Depois disso é só repetir. Tem um fenômeno chamado neuroassociação. É aquilo que você viu pela primeira vez, entra dentro de você como a inauguração de uma informação, fica lá dentro. E depois daquilo, quando você vê algo semelhante, parecido,
você repete a partir da informação que está dentro de você. Por isso que, às vezes, a gente está dentro de um nível de conhecimento e a gente custa a evoluir porque a gente não abre mão. Por isso é tão difícil fazer reflexão teológica. Eu digo isso no meio da academia dos filósofos teólogos, né? Porque há informações que ficam lá dentro e são tão consistentes que eles não têm coragem de encarar o que é diferente. Então, eles ficam repetindo e nunca evoluem na sua reflexão, porque eles se assenhoram daquele conhecimento, está dentro deles, e eles não conseguem negociar, de dizer o que eles disseram, abrir mão de um conhecimento que já está mofado, envelhecido, mas não se abrem, porque estão possuídos e vão repetir a vida inteira, não é? Sabe esse ciclo da repetição? Sim. Quando a gente tem uma vida com Cristo, a dinâmica pode ser outra. A gente pode interromper os fluxos do que se repete. Paulo está falando do pecado, não é? Está falando do pecado que se repete, condenados a repetir, a mesma coisa. Mas quando Jesus ilumina essa escuridão interna, quando ele clareia o nosso homem interior, fica muito mais fácil você se desvencilhar daquilo que você repete, e muitas vezes repete sem querer. Não é repete porque quer repetir, é porque há uma força interna, inconsciente, que me leva a repetir, mas Cristo é esse grande divisor de águas, que me faz ser maior do que a força daquilo que eu repito interminavelmente, porque não consigo me desvencilhar, né? E assim tá, casamentos que fracassam, e eu tenho um novo casamento e fracasso de novo, e fracasso de novo, e fracasso de novo. Essa repetição, ela pode ser interrompida quando a luz de Cristo, né, ilumina o meu interior e eu possa enxergar com novos olhos, mais aclarados, aquilo que me obriga a repetir o que eu não quero. Porque não é só repetir o que eu quero, né? O novo e vivo caminho, né? Sim. Ele abriu o novo e vivo caminho. Ele está dizendo aqui que vocês estavam repetindo aquilo que os primeiros... Desde Adão, né? Pecando, Sim. pecando, desde Adão. Sim. Então, repetindo, foram condenados a repetir. Sim. Mas em Cristo, houve um saciamento dessa repetição, e vocês agora pertencem a Ele. Entendo que essa é a mensagem de Paulo aqui. Eu dou graças a Deus porque vocês foram criados em Cristo e não mais repetem os pecados de Adão, desde do princípio da geração humana. Sim. Era uma força geracional que não tinha como ser interrompida. Quando ele diz que a maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saídas e dos caminhos de escuridão, né? Beco sem saída é que eu fico daqui, mas daqui eu não passo. Eu estou sempre esbarrando aqui. Ele nos livrou dos becos sem saídas, né? Desse ciclo de repetição, por causa da força da verdade que ilumina a escuridão, né? Na versão que eu tenho à mão, no versículo 14, ele diz assim: a saber, a remissão dos pecados, o preço pago. Remissão é alguém que vai redimir alguém de uma dívida, né? Sim, comprar de volta para si. Comprar de volta para si, o mesmo dá de presente, mas ele redime. Resgata, né? Ele resgata. Então ele diz, a saber, a remissão dos pecados, ou seja, o que aconteceu? É muito claro para todos que o homem pecou e ficou com a dívida com Deus. Vem Jesus e paga a dívida. E aí ele resgata o homem dessa dívida. Sim. Ele já tem livre acesso, né? Sim. João, a chance de nós nos vermos livres desse ciclo de repetição foi ter Jesus assumido a condição adâmica, né? De ter encerrado nele, inaugurado nele um novo caminho.
não morre Deus na cruz, morre Jesus, morre um homem chamado Adão, né? E é assim que Paulo o nomeia, não porque Paulo estava inventando história, é porque ele vê em Cristo um Adão. Domingo eu estava repetindo mais uma vez a história da redenção, né? Redenção. A redenção tem como raiz a palavra Éden, né? Éden, ação, ação de volta ao Éden. Esse fenômeno de redenção, ele acontece porque Jesus é Adão. Ele é Adão. O último Adão. O último Adão. Nascido do sopro de Deus. Paulo, lá em Romanos, diz que o primeiro era a alma vivente, o último o espírito vivificante, né? Paulo faz essa comparação lá no livro de Romanos, muito bem sucedida, explicando que Jesus é o último Adão. Por ter sido o último Adão, ele anula a lei do pecado que havia sobre a natureza humana, tirando-nos desses becos sem saídas e do caminho da escuridão. Amém. Fantástica essa colocação de Paulo aos Colossenses. Amém. E com isso nós estamos terminando o nosso programa de hoje, voltando semana que vem para o verso 15 do capítulo 1 aos Colossenses. Desejo um domingo feliz a todos e nos encontramos no próximo domingo, né, João? Além de que estaremos nos abraçando aqui no café da manhã, que ainda está em andamento. Curso. Podemos ver vocês em andamento. E nós estamos aqui de braços abertos a recebê-los, dizendo que estamos fazendo esse programa por vocês. Um abraço, shalom. Shalom. Nossa simpatia a todos, obrigado pelo carinho que tem tido conosco e nos encontramos no próximo domingo a partir das 7 horas da manhã.